Boa noite a todos, uma satisfação enorme estarmos aqui na TV Rio Mafra e hoje nós temos um assunto de fundamental importância. Nós vamos falar sobre o Maio Laranja. Está aqui do meu lado a Simone, está aqui a Jardele, são assistentes sociais do CREAS de Rio Negro. Essas assistentes sociais vão falar sobre esse tema tão importante. A gente vai debater aqui sobre assuntos de total interesse no tocante ao combate, a sensibilização sobre a necessidade de se combater a exploração da sexualidade infantil, o abuso à questão da sexualidade infantil. Estaremos conversando com você hoje sobre isso, já em alguns instantes. Meu nome é Davidson Rocha e você que está nos assistindo pode também mandar aí a sua opinião sobre o assunto. Será que é importante essa campanha? Que trabalho é esse que é realizado aqui nas nossas cidades propriamente? Como é que isso tudo acontece? E qual que é a importância de se sensibilizar sobre esse fato tão importante? Obrigado, Simone. Obrigado, Jardele. Sejam bem-vindas. E vamos conversar um pouco mais sobre isso. Primeiro eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o trabalho de vocês, como é que tudo isso funciona, E aí a gente vai entrando na nossa conversa. A gente já estava aqui antes, nos bastidores, já dava um ótimo programa aquela nossa conversa, Devia ter gravado antes, Nelson, devia ter colocado antes a nossa conversa, que foi muito produtiva, por sinal, Mas estejam à vontade. Davidson, primeiramente eu gostaria de agradecer à TV Rio Mafra, pela oportunidade de estarmos aqui, como você bem disse, falando sobre esse tema tão importante que é essa campanha do Maio Laranja, o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, A Jardele está aqui comigo para a gente trocar um pouco mais de ideias sobre isso. Iniciando aí a nossa conversa, eu acredito ser importante a gente falar um pouquinho sobre o CREAS, O CREAS, que é o nosso centro de referência especializado de assistência social. O CREAS é um dos equipamentos de assistência, e nós trabalhamos, Davidson, com situações de violação de direitos, situações de violências, de maus tratos, negligência, abandono. Então, nós atendemos pelo CREAS pessoas de todas as faixas etárias, crianças, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, adolescentes em conflito com a lei. Então é um rol aí de público, bem diverso, que chega até o nosso equipamento para esse atendimento, E dentre eles, como eu falei, tem a questão da criança e do adolescente. Como a campanha fala dessa questão do abuso e da exploração, é um dos públicos que nós atendemos lá pelo CREAS. Simone, é importante essa tua fala, porque muitas vezes a pessoa que está em casa nem sabe que esse aparelho existe, Nem sabe que essa estrutura existe e não sabe a quem recorrer, o que fazer, como se portar perante essas situações. Então esse objetivo da gente levar essa informação a esse público é fundamental. Eu queria que a Jardele falasse um pouco para a gente também sobre essa tua experiência nesse sentido, Nesse trabalho tão importante frente à sociedade, o quanto é importante ter esse processo de acolhimento, de orientação, e claro, vocês que estão nesse dia a dia, que sabem todas as questões relacionadas a esse processo. O que você poderia falar um pouco para a gente sobre isso? Na verdade, assim, boa noite, Boa noite, Davidson, boa noite a todos. No nosso trabalho do dia a dia, a principal parte é o acolhimento, Não interessa quem nos procure, A gente precisa acolher porque ele já vem em uma situação de vulnerabilidade, de fragilidade. Então, a gente precisa acolhê-los, ouvi-los, porque muitas vezes ninguém quer ouvir, o que eles têm para nos falar. Então, principalmente com crianças e adolescentes, a gente tem um acolhimento diferenciado. Para as crianças e adolescentes vítimas de violência, principalmente eu e a Simone, nós realizamos a escuta especializada dentro do CREAS, que é onde o Conselho Tutelar encaminha o responsável e a criança e o adolescente, e nós fazemos o relato deles, só o relato. Nós não podemos expor nossa opinião, nós não devemos achar se eles foram ou não vítimas de violência, para que eles não sejam revitimizados.
né? Para que eles não precisem passar por uma oitiva na delegacia e tenham que repetir a história, tenham que passar por um atendimento psicológico e tenham que repetir essa história. Então eu com a Simone, depois que eles saem lá do CREAS, a gente relata o que essa criança e esse adolescente nos falaram. Pode falar, continue, por favor. Daí nós repassamos para o Conselho Tutelar. Se há necessidade de fazer a confecção de boletim de ocorrência, o Conselho Tutelar encaminha direto para a delegacia. E a delegacia vai chamar só os adultos que são responsáveis por essa criança e por esse adolescente, ou quem cometeu a violência com eles. Agora, essa tua fala é muito importante para a pessoa em casa entender que quando uma criança passa por um processo de agressão, de abuso, até mesmo uma pessoa adulta, né, essa exposição traz um dano, né, e essa revitimização, como você colocou, né, esse processo dessa criança ter que passar pela mesma, inclusive cada vez que ela fala, ela tem acesso àquela dor. Sim, né, machuca muito, né? E muitas vezes pode ser que o profissional, até mesmo numa delegacia ou num outro local, não tenha essa habilidade, essa experiência que vocês têm, o tato que vocês têm para esse tipo de atendimento. Então, repito mais uma vez, sabe, a importância dessa conscientização. A gente está falando, a importância dessa abertura, mais uma vez, obrigado Nelson, obrigado TV Rio Mafra, pelo fato de a gente estar falando sobre um assunto de uma relevância tão gigante e que a maioria das pessoas não sabe que este aparato existe, que pode ser utilizado, até mesmo que não seja para si mesmo, mas para orientar uma vizinha, sei lá. Isso é uma questão que vem mudando muito, sabe, Davidson, ao longo do tempo aí. Essa questão que a Jardelli comentou da escuta especializada é um dos instrumentos legais que foi criado aí no ano de 2017 e que ele vem fazendo parte dessas campanhas do Maio Laranja, né? Por quê? Porque trata também da questão do abuso e da exploração. Aí existe uma outra questão que nós havíamos conversado até anteriormente, né, que é a questão do trabalho que a gente vem realizando esse ano também, de orientação às escolas, né, porque um passo anterior à questão da escuta especializada, por vezes é a revelação espontânea dessa situação de violência, né, e isso vai acontecer para quem? Para aquela pessoa que a criança ou adolescente tem confiança. E por isso é tão importante a mobilização, a participação de toda a rede, para que essa pessoa, porque assim, nós até falávamos esses dias, que se tem um relato que é assim, fiel, que é o relato digno do que aconteceu realmente, é a revelação. Porque é no momento da criança, é contando aquilo que realmente ela está sentindo, aquilo que realmente houve, né? Então esse ano nós temos dedicado um tempo aí, de toda essa mobilização, de toda essa sensibilização para fazer também esse trabalho com as escolas, que é o lugar onde essas crianças, esses adolescentes passam grande parte do tempo, né? E é lá que muitas vezes elas vão buscar o refúgio, né? Como nós vínhamos conversando antes, né? A questão do abuso, na grande parte dos casos, acontece com pessoas muito próximas, com pessoas de referência daquela criança. A gente sempre fala que às vezes aquela pessoa que deveria proteger é justamente aquela que está violando o direito dessa criança. E isso é muito comum a gente observar lá na escuta especializada. Então por isso que assim, é importante a gente tratar com a criança sempre mais de uma, né? Quais são as pessoas que você confia? Porque aquela pessoa que você confia também pode estar numa posição de violar os seus direitos, né? Então tudo isso é importante a gente pensar também, né, Davidson? E eu queria aproveitar vocês aqui para passar para quem está em casa como funcionaria, inclusive o pessoal de casa, coloque as perguntas aí, tá? Eu já vou estar olhando aqui no celular para ver se tem alguém fazendo alguma pergunta. Não tem ninguém ainda. Ainda não? Não, o Nelson está dizendo que ainda não tem. Pessoal, por favor, né? Vamos conversar, estamos aqui um assunto importante, né? Mas uma questão de orientação para os pais, né? Como, imagine que essa revelação aconteça para um pai ou para uma mãe, como que esse pai e essa mãe devem proceder nessa escuta? Claro que esse pai e essa mãe não tem a experiência que vocês têm, não tem a formação que vocês têm, nem nada do gênero. A gente está pensando numa pessoa leiga e que muitas vezes essa pessoa leiga vai ter uma atitude baseada na criação, sabe? Na forma. Qual que seria a orientação da parte de vocês para que esse pai e essa mãe acolhesse essa criança ou tivesse essa escuta de uma forma
que não impedisse essa revelação propriamente e, consequentemente, a tomada de providências, né? Primeira coisa que eu acho muito importante é não culpar a criança ou o adolescente, né? Veja que é algo que acontece muito, né? Isso aí, é a primeira questão. Abraça, ouve o que essa criança, esse adolescente tem para contar, acredita no que ela está falando, ou no que ele está falando, né? Porque o abuso sexual, ele não acontece só com meninas, ele acontece com meninos também, né? Então, ouve, e assim, ouve uma vez, não fica questionando, não fica perguntando, não fica, sabe? Deixa ele contar da maneira dele, né? E perceba, Jadele, que nessa questão, quando uma mãe recebe um relato desse, entre aspas, é natural que essa revolta traga essa reação de querer saber mais e disso e daquilo, e é um momento de ter essa percepção mais técnica, né? Por isso que vocês estão aqui, por isso a gente está conversando. Não é, eu imagino que não deve ser fácil, não consigo me imaginar mãe ouvindo o relato, né? A gente sabe que não é fácil, você assim, mantenha a calma, não faça justiça com as próprias mãos, né? Mas pela experiência que a gente tem, pelas conversas que a gente tem com os responsáveis que nos trazem a história antes da criança, mantenha a calma no outro dia ou depois que conversou com o seu filho, com a criança que contou, procura o conselho tutelar. A gente procura marcar para o mesmo dia ou para o dia seguinte já escuta, né? Porque daí a gente já vai tranquilizando tanto a mãe quanto a criança, né? É importante essa tua colocação em termos de eficiência, passar para a população, porque como você disse, de repente para o mesmo dia ou para o dia seguinte, infelizmente, em termos de Brasil, a gente tem uma morosidade muito grande, numa coisa tão importante, tão urgente, e vocês terem um serviço realmente que tem essa eficiência, que tem essa condição, que consegue atender dessa forma mais rápida, algo tão importante de aliviar aquela não dá para esperar. Não tem como A esperar. questão do abuso não dá. Mesmo porque quando a gente trata, Davidson, vamos pensar na questão do abuso sexual, né? Existe todo um protocolo que precisa ser cumprido, né? Por exemplo, a coleta de material, né? Os exames e tudo mais. Então, assim, o que a gente orienta, né? Realmente se acalma e procura o serviço o mais rápido possível para poder entrar no fluxo de atendimento de toda a rede e garantir. Porque se é, por exemplo, um abuso, a coleta de provas, a coleta de material é algo realmente muito importante, né? Porque isso vai fazer parte do processo futuro lá de responsabilização criminal, né? Então... Oi, tem pergunta ali, né? Mas deixa eu fazer uma outra pergunta antes de olhar a pergunta daqui. E no caso com a experiência de vocês, imagine que nós estamos agora, que tem um pai, tem uma mãe que está nos assistindo, que está passando por esse tipo de situação, ou que passou, mas às vezes não tem coragem de levar isso adiante por diversos fatores, né? Se a gente falava nos bastidores que 90% desses problemas acontecem dentro do âmbito familiar. Quem essa pessoa deveria procurar em primeiro plano? O que vocês orientariam a esse pai ou essa mãe? Vai procurar quem? Vai procurar o conselho tutelar? Vai procurar a delegacia? Vai procurar vocês? Vai procurar quem? A escola? Quem que essa pessoa deveria procurar em primeiro plano? A gente sempre orienta a procurar o conselho tutelar, que o conselho vai conseguir encaminhar mais rapidamente. Entendi. Né? Ou pode procurar também a delegacia de polícia civil, que eles vão ter o mesmo processo, né? Só que o conselho ele consegue encaminhar para a delegacia, consegue encaminhar já lá para a gente, enquanto CREAS, a delegacia já encaminha para exame de corpo de delito, né? E o conselho já consegue agendar o encaminhamento dessa criança para fazer esse exame. Talvez de uma forma mais humana, né? Indo pela questão, não ter aquele impacto direto na delegacia, no primeiro plano, né? Isso. Talvez o conselho tutelar seja mais... Exatamente. E tem uma questão assim que a gente sempre busca falar também com as famílias, que a forma que as famílias vão conduzir essa situação é extremamente importante, né? Porque já teve situações que nós atendemos que de repente na família aquilo virou um assunto de conversa ali entre a família, café da manhã, de café da tarde, e acaba assim, ao invés de proteger aquela criança, acaba expondo ainda mais a situação dela,
né? Então a família precisa estar bem orientada também para que a família de repente não seja um causador de sofrimento ainda maior nessa criança também. Aumentar ainda mais essa agressão. Isso, porque assim, né, às vezes, como você falou, a mãe e o pai não sabem como conduzir a situação. Daí procuram uma avó, procuram um tio, procuram um irmão. Não estou chamando as pessoas de fofoqueiros e tal, mas na busca da informação, essas pessoas vão espalhando a informação, entende? De repente essa criança, esse adolescente estão expostos para a sociedade inteira. Isso acaba gerando um rótulo, né? Com certeza. Ai, a Mariazinha, ela foi abusada. Você sabia que a Mariazinha foi abusada? Quando vira um assunto descabido. E às né? vezes até com uma boa vontade, no intuito, coitada. Com certeza. Olha, não deveria ter acontecido, mas de boa intenção diz que o inferno tá cheio. Exato. É bem isso, sabe? E acaba causando essa ainda, multiplicação da agressão, né? É bem isso. Vamos ver as perguntas aqui. Eu puxei aqui, mas estava tão gostoso aqui a nossa conversa que a gente se empolga, né? Olha aqui, ó. Como os pais podem perceber o que está acontecendo com a criança? Às vezes tem medo de falar, né? Às vezes a criança tem medo de falar, não fala, mas que sinais poderiam acontecer? Né? Eu acho que essa informação aqui é muito importante. Muito essa importante, pergunta, né? na verdade, né? A gente vinha conversando, não podemos esquecer de algumas coisas, e essa é uma delas. Né, porque nós atendemos por vezes famílias que acabam naturalizando tanto essa questão da violência que acabam não reconhecendo, né, não reconhecendo às vezes a criança diz, não, eu não quero ir lá, né, às vezes acham que é birra da criança ou que, então assim, ouvir é o primeiro, né, ouvir, acolher, perceber os sinais, né, um sono diferente, um rendimento escolar que baixou, um isolamento, né, por uma vezes revolta. A questão do xixi, não fazer mais xixi na cama, voltou a fazer, tem um despertar noturno, então tem várias questões aí comportamentais também, né, que podem ser observadas e que não estamos dizendo que está acontecendo é abuso, mas é um sinal de alerta, é um sinal de atenção. Que tem que ficar, precisa observar. Perguntar, às vezes, né? Às vezes aquela criança gostava de ficar perto de homem, tipo, do pai, do tio, do avô, de repente vê que a menina tem um medo repulsa, excessivo, né? uma repulsa de ficar próximo de homens. Às vezes quando chega da escola começa a ter um comportamento de nível de ansiedade mais alto, né? Ansiedade, o porque comer tá muito, né? Então são sinais que quem convive com essa criança vai percebendo. Que houve uma mudança ali naquele comportamento e essa mudança precisa ser observada. Você fala isso tanto a nível de família quanto a nível de escola também, né? Ali o professor consegue perceber, né? É porque às vezes é uma criança que está falante na sala de aula, de repente vai baixando, vai ficando quietinha, vai se isolando dos amigos, não quer participar. E no meio dessa história... Oi? O Cleiton Luiz está comentando aqui. Ah, legal. Pois é, mas Nelson, eu acho que eu tô aqui com poucas pessoas aqui, viu? Não tá aparecendo tudo aqui no meu. Acho que vamos trocar de celular aqui, porque o meu celular não tá aparecendo todas as perguntas aqui, não. Mas a gente vou puxando aqui, só me apareceu aqui, ó. Pessoal, a Beth está aqui com a gente, a Josiane Alves está aqui com a gente, uma boa noite para você também, mas tá faltando o restante. Então vamos falar com o Cleiton aqui e a gente vai conversando aqui, tá? O Cleiton diz assim, ó, parabéns a Simone, a Jardelli e a toda a dedicada equipe do CRES pelo trabalho exemplar. O atendimento de vocês é sempre pautado pela excelência e pelo compromisso com a dignidade humana. A participação na campanha Maio Laranja é de extrema importância para dar visibilidade ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Que a entrevista na TV Rio Mafra ajude a sensibilizar mais a comunidade sobre esse tema tão sério. Cleiton, meu querido, gratidão pelas palavras, né? Falo aqui em nome das meninas, mas realmente o trabalho, eu não conhecia propriamente o trabalho de vocês, né? Conhecia muito pouco a respeito, mas me encanta justamente essa excelência de um serviço público, sabe? Isso é uma questão que no Brasil geralmente a gente vê numa contramão, mas claro, como colocou o Cleiton aqui, a excelência dos profissionais que estão nessa empatia com o ser humano, que querem fazer o melhor, tudo isso a gente percebe claramente na fala de vocês. Seja aqui na frente das câmeras, seja antes, quando a gente conversava.
né? Com toda certeza. E já está convidada a conhecer o nosso espaço. Oh, mas com toda certeza estarei gostaria de conhecer, sim. Bem, vamos continuando. Eu gostaria, tem mais, a Daniela Ruth está dizendo aqui parabéns a toda a equipe. Obrigado, Daniela, pela participação, seja sempre bem-vinda. Essa equipe lá. Eu quero da equipe também. Ela, a Josiane, oh, que o legal. pessoal da nossa equipe de assistência lá. Que legal. Eu gostaria de pedir para vocês falarem mais, assim como vocês colocaram, aquela pergunta não podia faltar. Que outras questões não podem faltar para que a gente traga nessa entrevista e que o pessoal em casa possa absorver um pouco mais dessa experiência, desse conhecimento e dessa empatia de vocês. Então vamos lá, Davidson. Uma das coisas assim que está muito em alta, né? Os jogos online. Né? Nós temos as nossas crianças aí que estão jogando online e temos muitos abusadores que estão escondidos atrás desses jogadores online, né? Que chamam essas crianças no chat particular e pedem fotos, pedem informações sobre família. Assim, nós entendemos, enquanto mães, tanto eu quanto a Simone, que às vezes a gente precisa fazer algum afazer de casa, precisa ter um tempo pra gente, mas pais, cuidem do que seus filhos estão fazendo nos jogos online, com quem eles conversam, porque isso é de extrema importância, né? É muito perigoso, como a Simone sempre fala. Eles pedem para abrir câmera, né? A partir do momento que você tira uma foto, que você faz um vídeo e aperta o botãozinho publique-se, é pro mundo. Não é mais seu. Né? Não é mais só seu. E para você parar essa foto, é impossível. Né? Enquanto equipe de escuta especializada, a gente já atendeu, né, situações de meninas, adolescentes, que passaram para jogadores online nudes e que caiu na rede, né? Foi feito o boletim de ocorrência, mas não consegue identificar para qual IP que foi e tal. Então é muito importante que os pais tenham esse cuidado. E fora que o dano, né? Como reverte algo nessa proporção, né? Agora, no meio disso tudo, a gente começa a abrir questões justamente... Eu sempre falo para os meus pacientes da necessidade da gente olhar o conforto que você está buscando numa determinada atitude e o prejuízo que você vai ter com ela. Eu até brinco que eu digo, olha, a tua atitude descompensada é como se você estivesse pagando uma prestação de um consórcio. O bem vai chegar, sei que o pessoal não... que eu sou da época dos consórcios lá de trás, né? Fiz consórcio para um monte de coisa, hoje em dia não se usa mais tanto. Não estou fazendo propaganda de consórcio aqui não, mas vamos nós. O bem vai chegar ou no final do plano, ou por antecipação. Sim. Então, se essa mãe, a gente sabe, como a gente comentou anteriormente, né, temos duas mães aqui, e que a vida é corrida, é difícil de você criar um filho. Semana passada eu atendi uma paciente com uma neurose provocada justamente sobre o medo dela criar um filho na nossa época, tá? Então ela tem um casal de filhos e ela, olha, a conclusão da neurose dela, de todas as angústias, de todos os processos tomando medicamentos e numa situação bastante angustiante por conta da criação dos filhos. Não dá para tirar a razão dessa mãe, tá? A gente está falando de uma neurose, né? Claro, algo que extrapolou, mas não dá para tirar a razão dessa mãe. Mas ao mesmo tempo, esse tempo que os pais precisam para se dedicar, tanto para levar o acolhimento para esse filho, eu sei que chegou cansado, que às vezes quer assistir aquele futebol ou aquela novela, que precisa muito, apesar de que somente novela não relaxa ninguém, mas tudo bem. Mas o que acontece? Netflix não relaxa ninguém, às vezes pessoal, é um escape, né, da pessoa. Às vezes traz mais... Hoje se observa que você acaba tendo um aumento na sua atenção por conta de determinadas questões que você assiste. Mas em suma, esse tempo que essa pessoa precisa, que essa mãe precisa, que esse pai precisa, a gente sabe que isso é importante, mas esse sacrifício, vamos pensar assim, que essa mãe, que esse pai faz para observar essa questão do jogo online, dependendo da idade, proibir, tá? Isso vai trazer um conforto futuro. E o inverso também é verdadeiro. Às vezes aquele momento seu de lazer ali, que chegou em casa, que vai descansar, que vai relaxar, etc., pode trazer um prejuízo
por conta desses riscos modernos que a gente acaba evidenciando, né? A gente sempre fala assim, às vezes você ficar um pouquinho mais perto do seu filho é um benefício maior do que você ter o teu momentinho de lazer ali sozinho, porque o teu filho vai começar a confiar mais em você, vai trazer mais questões do dia a dia dele para você, né? O meu filho é adolescente, às vezes ele chega em casa e não quer conversar, né? Daí a gente vai jogar alguma coisa e tal, que nem eu sempre falo para Simone, né? A gente vai jogar um banco imobiliário, vai jogar alguma coisa, e daí ele começa a contar, né? Mal sabe ele que eu uso essa estratégia para saber do dia dele, né? Agora ele está sabendo. Agora já está sabendo. Agora eu estou sabendo. Mas são estratégias que a gente acaba utilizando, principalmente com adolescentes, né? Os adolescentes são mais fechados no mundinho deles, né? E essa questão desse fechar-se do adolescente é uma questão que a gente atende muito em consultório. Ou seja, é uma fase, é importante quem está nos assistindo perceber que o adolescente, todos nós já passamos pelo adolescente, é uma fase muito delicada, muito desafiadora, muito conturbada, porque não é uma criança que não rasga para nada, mas também não é um adulto que tem uma estrutura. Isso aí. E até mesmo o formato do corpo é todo desengonçado, tem um braço, umas pernas compridas, umas coisas muito loucas. Aquele desequilíbrio todo, desequilíbrio modo de dizer, aquela alteração que acontece nessa fase, que a pessoa não é nem criança nem adulto, traz muitos conflitos psicológicos. Então, esse apoio redobrado é fundamental, essa estratégia sua. E também, se a gente fosse falar de alívio de estresse, se a gente for falar em ansiedade, estresse, esse contato com aquela pessoa que você ama, vai ser muito melhor do que você assistir uma série no Netflix ou algo do gênero, ou assistir um jornal ou algo dessa natureza. Ó, tem mais um Cleito aqui. Diz aqui, ó, parabéns a Simone e a Jardelli, assim como toda a equipe do CREAS, que trabalha muito pelo bem-estar de todos. Obrigado pela participação, meu querido, sejam todos muito bem-vindos aqui. Pode mandar as perguntas que a gente vai trazendo, vai ajustando a coisa por aqui. Meninas, outras questões que vocês queiram trazer, principalmente você que é um trabalho de utilidade pública, né, e a importância desse trabalho, e que vocês queiram trazer outros pontos. Eu tenho umas perguntas minhas aqui, mas vamos deixar elas puxarem essas questões primeiro. Eu acho que uma das coisas que a gente pode passar, né, Simone, é sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo há 3 anos, sempre no mês de maio, que é trazer as escolas municipais. Cada ano a gente tem trazido uma escola para dentro do CREAS. Ano retrasado nós trouxemos as turmas da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida. Ano passado nós trouxemos o Olavo Bilac, que é lá da Vila São Judas Tadeu. E esse ano nós tivemos 345 crianças que passaram pelo serviço na semana passada da Escola Nazornik. Né? Então nós atingimos crianças do pré-2 até o 5º ano. E nessas oficinas que a gente fazia, nós passávamos um vídeo com linguagem infantil para eles, né? Onde tinha a personagem que falava sobre o abuso, sobre o que não poderia acontecer. Né? Daí era feito o semáforo do toque. Não sei se você já ouviu falar, Davidson. É um bonequinho menina e um menino, né? E ele vem com umas bolinhas e as crianças pintam de amarelo para ficar alerta, onde as pessoas tocam. Um semáforo mesmo. É um semáforo mesmo. O verde é que pode tocar e o vermelho é onde não pode tocar. Então a gente interagia com elas nessas questões. Daí elas faziam a florzinha amarela, né? Que é o símbolo da campanha do Maio Laranja. E daí a gente plantava lá na frente do CREAS, tá um mar de flor amarela, de gerber amarela, que as crianças que fizeram, recortaram, colaram, tá lá. Daí elas brincavam um pouquinho na cama elástica e na piscina de bolinha, porque a gente não pode só encher elas de informação, a gente tem que distrair um pouquinho, né? E daí era servido um lanche, um cachorro quente, uma pipoca, um suquinho para elas. E elas saíam cheias de informação, né? E traziam muitas informações, né? Por vezes assim as pessoas podem falar, vai lá para brincar. Gente, eu falei, vamos ter que trabalhar com isso
né? Na fila do brinquedo. Você sabia que aconteceu isso? E elas trazem, elas falam, né? Então ali a gente vê, é interessante, mas é de imediato fruto, né, de um trabalho de orientação que a gente fez lá, né, com esse vídeo, com esse semáforo, já dando resultados ali, né? Uma pergunta para vocês. Como anda esse trabalho do outro lado, nas escolas? Como é que funciona isso? Deve existir também algum tipo de projeto, de programação? Como que é essa parte? Vocês têm, digamos, têm conhecimento ou têm informações sobre como que as escolas estão abordando essa questão do Maio Laranja? As escolas, Davidson, elas são sempre muito parceiras, né? Escolas, saúde, compõem toda a rede de proteção, que nós chamamos, né? Porque nós, enquanto CREA, somos assistência social, mas existe todo um trabalho muito grande por trás de toda essa situação. No âmbito das escolas do Estado, existe um protocolo já em funcionamento, né? Para o caso da estadual, estamos falando de adolescentes. No caso dos adolescentes, fazerem a revelação de uma situação de violência, né? Então ele já tem o formulário, já preenche, já encaminha para o conselho, já existe um fluxo aí estabelecido, né? Neste ano nós estamos fazendo um trabalho no restante, né, das escolas do município, né? Um trabalho ocorre de maneira simultânea, né? Existe a equipe do conselho que faz o trabalho de oficina, de orientação para as crianças, quarto e quinto ano. Isso. É um trabalho específico, né, desse ano, né? Desse ano. Aí nesse trabalho que o conselho realiza, ele trabalha também nesse sentido do semáforo do toque, de identificar as situações de violência, e junto a isso as meninas fazem um trabalho de orientação com os professores da rede municipal. E o trabalho nesse ano, né, o nosso objetivo é que o município também tenha, né, um formulário específico, um caminho traçado certinho para quando, né, houver essas situações de revelação, para que cheguem até a rede de proteção, né? E esse trabalho vem acontecendo essa semana, né, dia 19, 20 e 23, daí na próxima semana 26 e 27. O objetivo é atender toda a rede do município, né? E nesse trabalho aí serão mais 642 crianças atingidas com essa ação. Né? Então, assim, e as escolas são sempre muito parceiras, né? Tem sido, a Jair que tem trabalhado pode falar mais, né, Jair, mas elas têm sido bem receptivas, né, quanto a a essa proposta, né? As professoras acabam, né, nos falando, que bom que você, porque a gente fez um folder, né, Simone, como que elas devem agir diante dessa revelação, né? Que elas têm que estar calmas, levar a criança para uma sala sozinha, não para as crianças não relatarem na frente de outras crianças, de outras pessoas, né? Que a professora tem que receber essa informação e escrever, que ela não pode questionar, né? Que ela não pode dizer assim, meu Deus, mas como assim fizeram isso com você? Né? Ela tem que só ouvir, né? E acolher aquela criança, né? E repassar para a direção, né? E não repassar para os outros funcionários, para outros alunos, né? E daí a direção repassa para o conselho, que daí vai entrar no fluxo daí do atendimento. Do procedimento em si. Isso aí. E é muito interessante que assim, cada pecinha dentro dessa rede tem a sua função, né? A minha é colher, né? A parte da delegacia, né? Já vai registrar boletim, já é a parte punitiva, vai encaminhar para um procedimento judicial, né? A parte de saúde vai fazer os exames. Então, cada pecinha ali tem a sua função, né? Realmente muito importante nesse processo todo, né? E no meio disso tudo, é sempre importante a gente trazer para quem está nos assistindo a importância de divulgar mais, né, em termos de que... Porque eu já atendi crianças propriamente que elas entendiam, tá, e até adolescente, eu estou me recordando agora de um caso que eu atendi de uma adolescente, que ela não percebia o processo de abuso que estava acontecendo. Tá? No caso dela não aconteceu as vias de fato propriamente, mas o caminho estava acontecendo e nesse caminho existiam outros abusos psicológicos, vamos falar assim. E essa adolescente ela não entendia que aquilo era um abuso, sabe, não percebia o potencial, a gravidade de tudo aquilo que estava acontecendo.
Então, quando a gente, e nesse caso dessa adolescente, a mãe percebeu através do celular, pegou o celular da filha e conseguiu perceber através do celular da filha. Então, a importância da gente perceber o que está se passando, passar isso para as pessoas, e as mães, os pais, né, as pessoas mais próximas, os professores estarem atentos para algo que infelizmente tem se tornado, penso eu, aí uma doença, né, mais grave e crescente. Creio que em função de todos os desequilíbrios que a gente passa em termos de sociedade quando a gente pensa em psicologia, né? Até se você me permite, Davidson, eu acredito ser importante a gente falar um pouquinho sobre a campanha em si. Como que ela começou, da onde, né? Porque fala Maio Laranja, Florzinha, e da onde isso tudo, né? Então isso é uma coisa que a gente busca também falar nas nossas orientações. A campanha do Maio Laranja ela é um pouco mais recente, né? Foi através de uma lei que foi sancionada no ano de 2022 que instituiu o mês de maio como mês laranja. Anterior a isso, o que iniciou todo esse movimento foi, infelizmente, né, uma situação muito bárbara ocorrida em Vitória, no Espírito Santo, com uma menina chamada Araceli. Ela tinha 8 anos de idade, né? A mãe tinha um envolvimento com o tráfico de drogas, né? E essa menina estava envolvida em toda essa situação, acabou saindo de casa, né, para participar de todo esse movimento, e ela foi abusada, né? Ela foi drogada, foi abusada, estuprada, né? O corpo dela jogaram ácido, então foi algo assim realmente muito bárbaro que ocorreu, né? E as pessoas que cometeram esse crime eram pessoas muito influentes na cidade. E acabou que elas não foram responsabilizadas pelo que houve. Então, por conta de toda essa situação, né, no ano de 2000 foi instituído o dia 18 de maio como Dia Nacional, né, e a partir de então a campanha tem tomado proporções cada vez maiores. Para a gente pensar em termos de números, no Brasil, em 1 hora, são 3 crianças abusadas sexualmente. Deus. Por hora. Então, assim, é uma situação que realmente precisamos falar sobre, precisamos entender o que as nossas crianças estão passando. E o mais assustador, mais de 51% desses casos são de crianças entre 1 e 5 anos de idade. Então, elas são muito novas, né? Então, isso, eu penso assim, que reforça ainda mais a necessidade da gente olhar o filho, entender, né, acolher o medo daquela criança, a fala daquela criança, o comportamento, porque os dados são realmente muito preocupantes, né? Então, assim, não é à toa... Aterrorizantes, né? A gente poderia dizer algo assim, realmente... Não é à toa que temos um mês específico, né, para falar sobre, porque realmente é algo que tem tomado proporções aí, né? E assim, e o mais, quem sabe o mais assustador ainda, é que os casos que chegam para atendimento, que são de conhecimento da rede, não chegam a 8%. Então existe, né, ainda muitas outras situações que estão ocorrendo, né, e aí vem a importância... Você quer dizer que dos casos, vamos entender melhor esses 8% aqui. Pode fazer, Nelson, fique à vontade. Existe algum espaço, você repassa essa Repasso a pergunta, pode ser. Existe algum espaço para um adulto que já foi abusado sexualmente quando criança e agora está ouvindo essa conversa, qual seria? Existe algum espaço para ele? Como seria esse procedimento? A pergunta do Nelson é se existe algum espaço voltado para um adulto hoje, mas que foi abusado quando criança, e para ter esse acolhimento, né? O CREAS é um dos serviços, né? Essa pessoa pode procurar até o nosso equipamento, porque assim, e essa pergunta é muito interessante, porque tem adultos que chegam no serviço, às vezes acompanhando a criança ou adolescente que foi vítima, e ele revela que ele também foi, né? E assim, se isso é algo que ainda incomoda ele, que ainda traz sofrimento, é algo que precisa ser olhado, é algo que precisa ser cuidado, né? Então, a partir do momento que chega esse relato até o serviço, né, a gente insere na rede e segue aí os encaminhamentos, né? Encaminha para um atendimento psicológico, se for o caso, junto à saúde mental do município, né, que oferta um tratamento clínico, né? No CREAS nós temos a questão do atendimento psicológico, mas não é para tratar especificamente do caso, são mais situações de família, né, e tal. Então, mas é realmente muito importante cuidar também, né? Porque quem está, de repente hoje, na posição que está cuidando, é alguém que lá atrás foi ferido também. E isso tem acontecido, assim, assustadoramente,
né, de pais assim chegarem para nós, ai, mas eu não acredito que aconteceu com ela, porque eu cuido muito, porque eu também passei por isso, né, e isso assim tem nos pego, né, de surpresa, porque são relatos que chegam cada vez com mais frequência. E isso demonstra, de repente, aqueles casos lá que nós vínhamos falando, né, de que passaram por situações, mas que não chegaram, né, até a rede de serviços, né? E muito importante esse trabalho para tentar dar um basta, tentar reduzir esses índices tão alarmantes. E como você disse, deixa eu ver se eu entendi o que a Simone falou, que 8% dos casos chegam nas redes de apoio. 7,5% para ser mais exato. 7,5%. Então esses 92% ficam na obscuridade. Isso aí. Meu Deus. Meu Deus. É assustador. É assustador, e o quanto essas crianças e adolescentes acabam passando de novo pelo mesmo trauma, ou passando anos e anos debaixo daquela ação agressiva. Isso está naturalizado. É impressionante. E se a gente for pensar que hoje em dia, qualquer problema que a gente passa, aí, normal, ficou sem dinheiro, aconteceu uma questão qualquer, já é suficiente para você ter uma noite de sono mal dormida, para você ter um nível de irritabilidade, veio até uma alteração de humor, isso é muito comum, qualquer um pode passar por isso, né? Agora, pense numa criança que não tem esse aparelho psíquico, né, no equilíbrio, numa formação melhor, está muito pré-formado tudo aquilo, e ainda sobre uma agressão muitas vezes constante, ter que administrar isso, o estrago que isso provoca e a necessidade da gente estar falando sobre o assunto. A Daniela Ruth está aqui, exatamente isso. A vítima de hoje precisa ser tratada para não ser o abusador do futuro. Nossa, Daniela, isso daria um programa só essa fala da Daniela isso, aqui. Né? É o que a gente conversa muito com as mulheres vítimas de violência que têm filhos, né? Quando elas estão meio resistentes a deixar o companheiro que é o agressor dela, a gente diz assim, olha, o teu filho está vendo que o pai bate em você, né? É isso que você quer que ele faça para a família dele, porque é isso que ele está aprendendo. Criança espelha É referência, tudo. Né? Entende? Filho de bombeiro quer ser bombeiro. Isso aí. Então, é isso que vai acabar acontecendo, né? Bem como a Dani falou. E é importante. Eu tive uma conversa faz uns 15 dias com uma pessoa que é uma pessoa que ela tem dependência vamos dizer assim, do uso de prostitutas, vamos pensar assim, uma compulsão sexual, né? E daí eu perguntei para ele, Suta, você já conversou com essas pessoas que você convive e o porquê que elas estão naquela situação? E muitas delas estão em prostíbulos hoje por conta dos abusos que sofreram, abusos sexuais acontecidos na adolescência, na infância. Isso é muito comum. E muitas vezes a pessoa não tem dimensão desse espectro, onde tudo isso chega, né? Aonde essas agressões, o que tipo de, digamos, má formação emocional e psicológica isso pode chegar. Por isso a importância desse pai, dessa mãe estar mais atento, dessa professora, dessa colaboração de todos, e da gente estar falando sobre esse assunto hoje aqui, né? Querem acrescentar mais, meninas, outras coisas que ficaram em falta? Nós estamos com 40 acredito que minutos. só para a gente poder, de repente, fechar com, né, os pontos que nós tínhamos pensado, a gente precisa quebrar a ideia de que a gente não mete a colher na vida do outro. Principalmente quando o outro está numa fase que precisa, né? Como a gente está tratando de criança e de adolescente. Se você presenciar que está acontecendo uma situação, de imediato chama a polícia, aciona conselho tutelar. Hoje nós temos outros canais que possibilitam uma denúncia anônima, como é o caso do Disque 100, né? Tanto que a campanha do Maio Laranja fala muito do Disque 100. Por quê? Porque é um canal justamente para incentivar as pessoas a denunciarem, né? O Disque 100 é uma central nacional, né? O caso chega lá, ninguém chega perguntando com quem eu estou falando, não. Eles querem saber a situação, quem é a vítima, onde mora, qual é a situação. A partir do momento dessa denúncia, né, existe toda uma análise da situação pela central e a partir então ela direciona esses casos conforme a necessidade, né? Seja para a rede de proteção, eu digo assistência social, saúde, enfim, seja para o sistema de justiça, seja para uma delegacia, né? E isso tudo eu posso garantir porque nós recebemos essas denúncias lá.
né? E em momento nenhum tem dado de denunciante, né? São denúncias realmente sigilosas, né? E que a gente precisa incentivar a nossa comunidade, a nossa sociedade a denunciar, porque isso, assim, é o passinho que está ali para algo pior acontecer. E é importante essa tua colocação, Simone, para frisar bem para o pessoal de casa que não vai ter a identidade revelada. Não Disque 100, não. E no próprio Conselho Tutelar, né? Se você pedir que você não quer se identificar, você não precisa se identificar. Porque para a pessoa justamente ter essa vontade, essa coragem propriamente de romper esse silêncio e trazer o conforto para aquela criança, para aquele adolescente que está naquela situação. Trazer um pouco de alívio, porque a gente tem que se imaginar no lugar do outro, né? E esse é um processo, assim, realmente muito difícil, porque o que a gente consegue observar nesse trajeto todo é que a vítima, ela sempre tem o relato dela descredibilizado. Não é mentira tua, é uma criança, é historinha, tá inventando, né? E os dados revelam que por ser, o agressor ser, né, uma pessoa de confiança, de proximidade, isso dificulta ainda mais. Né? Você pensa para uma criança chegar para o pai e falar, ô pai, né, o tio, né? A gente já teve relatos de situações ocorridas em igreja, em escolas, né? Então, assim, e você imagina uma criança nessa situação, né, de ter que falar que alguém da convivência, da confiança, né? Porque a gente sempre fala, não está escrito aqui. É aquela pessoa que a gente menos imagina. É aquela pessoa que todo mundo vai dizer, não, isso é loucura. Isso é loucura, é invenção, né? Então, por isso, realmente, há a importância de você conhecer o teu filho e prestar atenção realmente nos sinais. Porque tá aí, a criança fala, a criança demonstra de alguma forma, né? E realmente as pessoas precisam estar atentas. Essa angústia é muito grande, não tem como ficar guardadinha, vai ter que sair. Pode a questão do segredo? A gente já teve, né, Simone? Foi finalzinho do ano passado, uma adolescente, ela veio adolescente para nós, eu com a Simone fomos a primeira vez que escutamos ela. Ela disse assim, eu vou contar de novo, mas eu não sei se vocês vão acreditar, porque eu já contei e ninguém acreditou em mim. Meu Deus. Entende? Então, a gente sabe o que acontece, né? Eu não me recordo agora da porcentagem, mas é mínimo. Né, a porcentagem, assim, dos casos que realmente não procede, né, comparado baixo. Aos que realmente, né, é muito então, baixo. Na dúvida, não é o papel julgar, o papel é acolher e passar a informação para frente. É isso que a gente sempre fala, né, o nosso papel aqui enquanto... Não é julgar. Enquanto escuta especializada, enquanto técnicas, não é julgar. Nós estamos ali para ouvir a criança e a família, ou o adolescente e a família, e acolhê-los. E, meus queridos, estamos já com 50 minutos, né? Muito bom o nosso bate-papo, mas a importância de você que está nos assistindo divulgar isso também. Então, através do seu like, através do seu comentário, através de você compartilhar esse conteúdo, vai fazer com que a gente alcance como é importante essa conversa e a importância de chegar mais longe, mais pessoas assistirem esse material e conseguirem ajudar outras pessoas que estão nesse momento passando por angústias, por sofrimentos, por dores assim imensuráveis. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui a Jardelle, a Simone, gostei de conhecer vocês, estarem aqui, foi muito bom, um bate-papo aqui muito descontraído, por sinal, né? Muito gostoso, e a importância do trabalho de vocês, tá? Então não apenas as pessoas que estão relatando aqui, mas eu gostaria de colocar de coração a importância, que bom ter pessoas como vocês que têm essa empatia, que têm esse cuidado e que transformam, né, uma profissão em assistência a pessoas que necessitam tanto. Então aqui o meu muito obrigado. Agradeço mais uma vez a TV Rio Mafra por esse espaço. Fala um pouquinho do Sarasvati aqui. Joia, tranquilo. É que o foco está lá, seu Nelson, o foco está lá. Meu nome é Davidson Rocha, sou psicanalista clínico e tenho aí outras atribuições também nessa área de também levar a saúde, de a gente poder levar um pouco mais de, vamos pensar assim, de qualidade de vida para as pessoas, né? Mas o foco nosso hoje aqui é no laranja, né? E eu gostaria de mais uma vez agradecer e também deixar aberto aqui o espaço para que vocês passem aí um posicionamento final ou algo que queiram trazer para a gente encerrar esse nosso bate-papo que foi tão gostoso, tão instrutivo, mas ao mesmo tempo muito humano, né? Então essa questão de
de levar essa empatia, de levar esse cuidado ao próximo, isso é fundamental. Então, gostaria de agradecer o espaço, né, Davidson, a TV Rio Mafra. É um espaço muito importante para a gente enquanto divulgador, né, enquanto divulgadores dessa causa. Falar que a gente está localizado nos fundos do supermercado Hilário Fux, ali no Campo do Gado, esquina da rodoviária de Rio Negro. O telefone é a Simone que tem que dizer, porque eu não sei de cor. Mas estamos lá à disposição, né? Lá trabalhamos eu, a Simone, a Franciane, que é a nossa psicóloga, a Josiane, que é a nossa auxiliar administrativo, e a Janaína, que é a nossa Serviços Gerais. Então, essa é a nossa equipe, né? Quando uma não está, a outra sempre está lá. Então, a gente, né, quem quiser nos procurar lá, a gente sempre vai ter alguém lá para receber. Faço das palavras da Jardeli as minhas, né? Realmente só tenho a agradecer. Foi um prazer conhecer vocês, né? A abertura dessas portas para nós realmente significa muito, né? Porque algum tempo atrás falava de CREAS, né? E hoje, assim, a gente já tem pessoas que nos procuram no equipamento, seja para uma orientação, para uma, né, informação, e isso, assim, realmente é muito gratificante para nós, né? E, por fim, para as pessoas que estão nos ouvindo, denunciem, né? Porque realmente esse é o foco que a gente precisa, né, atingir, né? Disque 100, né? O nosso telefone do CREAS, para as pessoas que quiserem alguma informação também é o 479 9114 3901, lembrei. Né? É um telefone que é WhatsApp também, então as pessoas, né, têm essa facilidade aí de comunicação, ou pessoalmente, né, no endereço aí que a Jardeli já passou. Eu queria reforçar, eu sei que a gente está encerrando, mas para o pessoal que está em casa, que o CREAS tem esse trabalho de assistência social, obviamente, de acolhimento, não apenas para crianças em situação de vulnerabilidade, mas também para adultos, né? É todo um contexto de atendimento. E esse aparato, de uma forma tão extraordinária aqui na cidade de Rio Negro, e aberto para a população, para que possam obter os resultados desse trabalho. Meu muito obrigado, as meninas, sejam sempre muito bem-vindas, tá? Obrigado a você que está nos assistindo aí, mais uma vez reforço a necessidade da gente colocar mais longe tudo isso, coloca aí no grupo da família, vai compartilhando para que isso chegue mais longe. Obrigado ao Nelson Tancreda, aqui da TV Rio Mafra. Forte abraço a todos, até a nossa próxima oportunidade. Fiquem com Deus, fiquem em paz, até a próxima.